Cara, esses dias eu lembrei de um amigo meu e nem sei bem por quê. Acho que foi porque eu passei na frente de um prédio cheio de escritório. Sei lá, bateu na hora. Porque esse cara era completamente doido por trabalho. Doido mesmo. Ele chegava antes de todo mundo. Na real, chegava tipo 1 hora antes. Saía depois de todo mundo também. Se você mandasse mensagem 10 horas da noite, ele respondia. Domingo, respondia. Feriado, respondia também. E o pior, ele tinha orgulho disso. Vivia falando: enquanto os outros descansam, eu tô construindo meu futuro. Juro que na época eu achava aquilo bonito. Olhava pra ele e pensava: esse cara vai longe. Hoje eu vejo completamente diferente. Porque um dia ele simplesmente sumiu. Lembro até hoje. Todo mundo perguntando: cadê Fulano? E ninguém sabia. Passou uma semana, depois outra. Quando eu encontrei ele de novo, cara, parecia outra pessoa. Tava com uma olheira desgraçada, tinha emagrecido, mal falava direito comigo. Aí eu perguntei: cara, o que aconteceu? Ele falou: burnout. E minha reação foi ridícula, sério. Eu falei: ah, então você tá cansado. Ele deu uma risadinha e falou: não, se fosse só cansaço, tava bom. Isso ficou martelando na minha cabeça, porque eu realmente achava que era isso, sabe? Trabalhou demais, dorme um fim de semana inteiro, segunda tá novo. Não é assim. Quando cheguei em casa, fui pesquisar. Fiquei curioso mesmo. Pensei, não é possível que exista um nome oficial para isso tudo. E existe. A OMS reconhece o burnout como um fenômeno ligado ao trabalho. Tem até classificação oficial. Na hora eu pensei, caramba, então isso não é invenção da internet. Porque hoje em dia virou modinha, né? Trabalhou até mais tarde? Ah, tô com burnout. Brigou com o chefe? Burnout. Respondeu um e-mail no sábado? Burnout. Só que não é assim que funciona. E teve uma parte que eu lendo só pensava nele, no meu amigo. Tipo, a primeira coisa que fala é sobre um cansaço, mas não é aquele cansaço bom depois de fazer alguma coisa. É estranho. Parece que a bateria não carrega mais. Você dorme, acorda cansado, sai de férias, continua cansado. Depois tem uma parte que pra mim foi bem mais pesada. A pessoa começa a não ligar mais pra nada. Sabe aquele cara que amava trabalhar? Agora tanto faz. Tudo irrita, tudo incomoda, tudo pesa. E aí vem a que eu acho que é a pior de todas. A pessoa começa a achar que ficou incompetente, mesmo fazendo a mesma coisa de sempre, do mesmo jeito de sempre. Meu amigo falou uma frase assim: eu olhava para uma tarefa simples e parecia impossível. Pensa nisso. Você faz a mesma coisa durante 10 anos e do nada parece que desaprendeu tudo. Acho que essa parte assusta mais do que o cansaço em si, sinceramente. E outra coisa que eu descobri: eu sempre achei que burnout e depressão fossem quase a mesma coisa. Não são. Parecem, mas não são. Óbvio que um pode levar ao outro, isso acontece. Mas não é a mesma coisa. E isso importa porque às vezes a pessoa tenta resolver sozinha. Vê meia dúzia de vídeo, faz um teste de internet, acha que fechou o diagnóstico. Só que isso quem fecha é médico, é psicólogo. A internet ajuda a entender, mas não fecha nada sozinha, viu? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguém que vivia trabalhando desse jeito e simplesmente apagou? Porque depois que aconteceu com esse meu amigo, eu comecei a reparar. Tem muito mais gente assim do que eu imaginava. Às vezes a gente olha alguém produzindo pra caramba e pensa: nossa, queria ter essa disposição. Só que você não faz ideia do que tá rolando na cabeça da pessoa. E teve uma frase dele que eu nunca esqueci. Ele disse: eu não percebi que estava piorando. Só percebi quando já não conseguia mais continuar.
Olha que pesado isso, cara. Você não percebe enquanto tá quebrando, só percebe quando quebra. E talvez seja por isso que tanta gente ignora os sinais, porque eles vão chegando devagar. Primeiro dorme mal, depois perde a paciência do nada, depois vive cansado, depois perde a vontade de tudo. Quando vê, vira o normal viver assim. E talvez esse seja o maior perigo, sabe? A gente normaliza, acha que faz parte, que todo adulto vive desse jeito. Talvez não. Talvez a gente tenha começado a achar normal uma coisa que nunca deveria ter sido normal. Enfim, fico bolado pensando nisso, sério. Será que hoje existe uma pressão muito maior para produzir o tempo inteiro? Ou será que a gente que está menos preparado para lidar com pressão? Não sei, mas quero muito saber o que vocês acham disso. Comenta aí, porque às vezes vocês levantam um ponto que eu nem tinha pensado. E se você curte esse tipo de conversa, já deixa o like, ajuda bastante o canal. Se inscreve também, porque eu quero trazer muito mais papo assim, sem aula, sem discurso complicado, só tentando entender umas coisas que fazem parte da nossa vida e que quase ninguém para pensar.